Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Retomando esta análise, nós podemos escrever vetorialmente a seguinte expressão: R1 mais R2 sobre índice linha igual a R2. Então podemos aqui calcular, nós sabemos que essa expressão é válida, ela pode ser reescrita dessa forma, com instante t, ou seja, cada vetor dependendo do instante t. E então podemos certamente escrever essa mesma expressão como em um instante t mais delta t. Ela continua sendo uma expressão vetorial válida no espaço euclidiano de 3 dimensões. Então nós temos essa configuração, de modo que nós podemos calcular aqui, nós podemos fazer esta expressão menos esta, de que forma? Assim, R1 em t mais delta t mais R2 sobre índice linha t mais delta t menos R1 de t mais R sobre índice linha 2 de t. Isso é igual a R2 de t mais delta t menos R2 de t. Então, reorganizando os termos, nós temos R1 de t mais delta t menos R1 de t mais R2 sobre índice linha de t mais delta t menos R2 sobre índice linha de t. Isso é igual a R2 de t mais delta t menos R2 de t. Então vamos agora disponibilizar espaço. Estamos analisando o caso geral, a molécula sob análise, a molécula principal está em movimento e as moléculas no entorno da molécula principal também estão em movimento, daí a transformação de retirar a velocidade média e considerar uma velocidade relativa média. Então vamos Então aqui nós podemos dividir por delta t em ambos os lados da igualdade. Nós temos R1 de t mais delta t menos R1 de t dividido por delta t mais R2 sobre índice linha de t mais delta t menos R2 sobre índice linha de t, todo esse termo dividido por delta t igual a R2 de t mais delta t menos R2 de t dividido por delta t. E podemos certamente aplicar o limite quando delta t tende a zero sobre esta expressão. Limite quando delta t tende a zero. Aqui R2, limite quando delta t tende a zero. Dividido por delta t. De modo que nós podemos aplicar a definição de derivada de uma função e escrevermos assim: a derivada de R1 em relação ao tempo mais a derivada de R2 sobre índice linha em relação ao tempo igual a derivada de R2 em relação ao tempo. Então nós temos a relação entre as velocidades. Isso pode ser expresso assim, como a relação entre as velocidades. A velocidade da partícula, da estrutura material dotada de massa M1 em relação aos
ao observador O, a velocidade da estrutura material dotada de massa M2, tal como medida e aferida pelo observador O sobre índice linha observador, cuja origem do sistema de coordenadas coincide com a posição da estrutura material dotada de massa M1. E esse segundo termo é o vetor velocidade, tal como medido e aferido pelo observador O, o vetor velocidade da estrutura material dotada de massa M2. Vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Obrigado a todos.